Olá, vamos começar declarando a palavra. O Senhor está dentro de você e por isso você vai vencer e por isso você não vai cair. Ele é Emanuel, Deus dentro de nós. Que palavra gloriosa, seja muito bem-vinda. Vamos hoje aqui partilhar dessa palavra que é tão preciosa, que é tão poderosa, que transforma, que cura, que restaura. Então, eu quero, no nome de Jesus, declarar o teu coração, a tua mente prontos para receberem essa palavra. Eu quero declarar no nome de Jesus que este ambiente que você está agora é um ambiente de glória, é um ambiente de milagre, é um ambiente da presença de Deus. E nós vamos começar a ler o livro de Provérbios, Provérbios 31. Para algumas, quem sabe você já conhece de cor, ou talvez você nunca leu, né? Mas se você tiver a oportunidade, leia. Cada versículo dessa palavra, eu tenho certeza, vai abençoar, vai desafiar, assim como tem feito a mim e a tantas outras mulheres. Mas todas as vezes que Deus propõe que eu e você estejamos buscando caminhar por um caminho mais alto, por um lugar mais alto, existe um desejo no coração do Pai, que é que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. E quando Ele nos faz esses desafios, nós sabemos, vai ser mais difícil, vai ter renúncia, vai ter sacrifício, vai ser difícil de fato, mas quando eu consigo, quando eu conquisto uma etapa, eu posso verdadeiramente ver o amor de Deus e ver o quanto na força dele eu posso alcançar lugares altos. Na presença dele, na força dele, eu posso andar altaneiramente, eu posso voar na presença de Deus. Então, que você seja muito bem-vindo e vamos juntos partilhando dessa palavra. Como eu disse, Provérbios 31 é todo dedicado a nós mulheres. Mas hoje nós vamos falar principalmente de Provérbios 31, o versículo 25. Vamos ler juntas? Olha só. A palavra de Deus diz assim, ó. Sua melhor roupa consiste na força e na dignidade. Algumas versões vão dizer veste os vestidos força e dignidade. Ela é otimista em relação ao futuro. Aqui essa Bíblia, ó, versão King James, mas você tem outras versões que diz assim, que ela não se preocupa com o dia de amanhã. Gente, as versões são várias, mas o sentido é o mesmo. Que mulher é essa que não se preocupa com o dia de amanhã? E quando nós colocamos dessa forma, que essa mulher ela não se preocupa com o dia de amanhã, alguém pode pensar, poxa, mas é irresponsável, ou será que ela não lê os jornais, não assiste o noticiário, não sabe que há muito motivo para a gente se preocupar? Mas essa preocupação, na verdade, é um preocupar-se. Essa mulher, ela não tem uma preocupação antes do tempo com o que virá. Ela não está preocupada com o futuro antes que esse futuro chegue. A Bíblia nos ensina, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade está ligada a isso, a preocupação em excesso pelo futuro. Então, essa mulher, ela é possível, ela é plena, essa mulher sou eu, essa mulher é você. Eu quero declarar em nome de Jesus, independente do que você esteja vivendo, se Deus nos propõe um caminho, é possível alcançar, é possível chegar lá. Ele não colocaria para nós algo inatingível. Então, eu quero declarar no nome de Jesus que eu e você vamos caminhar cada dia mais em plenitude para a glória de Deus. E olha só, essa mulher ela não está preocupada, não porque ela não sabe, não porque ela está alheia às necessidades dela, da casa ou das pessoas. Não, mas é porque essa mulher, ela tem a sua esperança colocada no lugar certo. A esperança dela está no Senhor. A expectativa dela está no que as mãos do Senhor vai fazer. A expectativa dela está
aqui, ó, na palavra, o que está escrito na palavra. Então, quando as situações acontecem, ela vai na palavra, ela se refugia na palavra, ela se refugia no que Deus diz a respeito. Ela não escuta o que ela mesma pensa a respeito das coisas, ela não norteia a sua vida diante das emoções. Ela tem emoções, ela conhece os fatos, mas eles não dão norte para a sua vida. Essa mulher não está preocupada com aquilo que não vai trazer edificação, não vai fazê-la subir mais alto. E isso é um alvo para nós. É um alvo e é algo que nós precisamos conquistar dia a dia. No nome de Jesus, eu quero te encorajar nessa hora. Eu não sei em qual degrau você está, mas eu quero te encorajar a continuar. Ah, mas eu caí. Ah, mas eu tô triste. Ah, mas eu não consigo controlar. Não, querida. No nome de Jesus, você consegue. Você pode, não na força do teu braço, mas pelo poder do Espírito Santo. E mais uma coisa eu quero te dizer. Deus não tem problema com os nossos sentimentos, sabe? Deus não tem problema com as nossas emoções, Ele não se surpreende, Ele não diz assim, poxa, eu esperava que a Ana se comportasse melhor, eu esperava que a Carla não tivesse esse comportamento em relação a essa situação. Não, Ele conhece. E a Bíblia não diz que essa mulher em nenhum momento sente angústia, não, ela é humana, ela é possível, ela é alguém de carne e osso. Só que, como eu disse, ela não se deixa nortear por isso. Não há problema em você se angustiar, não há problema em você se desesperar. O problema é quando você começa a morar nesse lugar. O problema é quando nós começamos a fazer disso um norte para nós. Então eu estou te chamando hoje, saia desse lugar. Saia desse lugar comum, vamos caminhar em um lugar mais alto, vamos caminhar na força do Espírito Santo, vamos nos vestir de força, vamos nos vestir de dignidade no nome de Jesus. Vamos nos vestir e, assim, força e dignidade é o vestido dessa mulher de Provérbios. É uma mulher que transforma desafio em força, é uma mulher que transforma as suas dores em dignidade. E essa dignidade vai falar na tradução da palavra sobre a manifestação da glória de Deus. Olha que coisa poderosa! Então, quando a gente está falando que alguém se veste com força e dignidade, eu estou dizendo que alguém que conhece a palavra de Deus sabe que quando eu falo de força, eu encontro na Bíblia que Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem força. Aleluia! Se essa for sua situação, receba agora aí no nome do Senhor Jesus. E falando a respeito da dignidade, como eu disse, uma das traduções dessa palavra, que no original é doxa, é a manifestação da glória. Ou seja, aquilo que me fez sofrer, aquilo que foi dor, aquilo que foi trauma, o Senhor Deus transforma em manifestação da glória. Uau, é muito poderosa essa palavra, é muito maravilhoso. E eu quero trazer para você ainda uma ilustração de uma personagem bíblica, que foi Esther. Se você ainda não leu Esther, leia. Todos os capítulos são lindos. É uma história que fala de muitas coisas, tem ali todo um contexto também da noiva de Cristo, mas olha, cada versículo eu tenho certeza, você vai ser muito edificada. E Esther fala de uma órfã, de uma moça órfã que foi morar com o seu tio e que chegou a ser rainha, e após ser rainha, ela teve ali um grande desafio relatado na Bíblia. E esse desafio, na verdade, estava intimamente ligado ao propósito. Ela foi colocada naquele lugar para cumprir esse propósito, para um propósito específico. E eu quero dizer, você está onde está, no contexto onde está, para que você cumpra um propósito. E sabe por que eu escolhi essa personagem? Porque Esther, ela representa alguém que poderia hoje dizer assim: olha, aconteceram tantas coisas na minha vida aonde não foram escolhas minhas. Foram situações que aconteceram, como por exemplo a pandemia que nós estamos enfrentando.
Talvez você está enfrentando luto por algum familiar, por amigos, eu não sei. Mas Esther, ela estava enfrentando muitas coisas que não haviam sido escolha dela, como a morte dos pais, morar na casa de um tio, sabe? Ela estava ali naquele concurso, porque houve um concurso para eleger a esposa do rei. Na Bíblia não relata se foi uma vontade voluntária dela ou se foi apenas obediência. Mas, olha, isso marca demais na história de Esther. Tantos fatos acontecendo, tantas coisas acontecendo. E ela não podia decidir a respeito disso, mas ela podia decidir. E ela tomou a decisão mais acertada sobre o que há de mais importante. Ela decidiu obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem ter o discernimento do que estava acontecendo na vida dela, na história dela. Essa mulher decide obedecer. E tamanha obediência ela teve que a autoridade veio sobre ela, porque é natural. A autoridade é natural àquele que obedece. Ela escolheu o caminho da obediência e hoje nós podemos escolher. Nós não podemos escolher o que vai nos acontecer, o que vai acontecer com os que estão conosco, mas nós podemos escolher obedecer à voz de Deus e, a partir da obediência, receber de Deus autoridade. Gente, Esther tinha tudo para não ter esperança. Esther tinha tudo para não acreditar. Mas essa jovem órfã foi levada a ser rainha, foi levada a uma posição de autoridade. Para quê? Para ela se vingar, talvez, de algum fator que aconteceu, se vingar de uma situação? Não. Porque quando Deus nos coloca diante de uma mesa, não é para que você ofenda ou diga ao seu inimigo, tá vendo? Eu estava na pior, mas agora eu estou bem. Não. Quando o Senhor te coloca diante de uma mesa, depois de uma luta, depois de uma situação difícil, é para que você partilhe dessa mesa com aqueles que te ofenderam, com aqueles que não foram bons, com aqueles que não foram leais a você, aqueles que te prejudicaram, porque esse é o amor de Cristo. Esse é o diferencial do que serve e do que não serve, do que faz por amor a Deus e do que olha somente para si, somente para o próprio umbigo, somente para o próprio entendimento, para a própria necessidade. Gente, essa mulher, ela salvou o povo dela. Ela salvou o povo dela, ela salvou uma nação, ela salvou homens, mulheres e crianças por causa de uma decisão, a decisão de obedecer, a decisão de, antes de colocar as vestes reais, a coroa de rainha, essa mulher se vestiu de força e dignidade. Uau, glória a Deus, que seja essa nossa roupa também. E aqui no livro de Esther, no capítulo 9, no versículo 26, diz assim, ó: por isso, aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim, por causa da expressão pur, considerado tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha feito, o que tinha visto e o que de fato havia acontecido em todo o reino. O inimigo armou uma situação. Ela poderia usar de todos os artifícios para convencer o rei, para mostrar o rei, ela poderia usar de toda a força humana, de todo o recurso humano, mas ela reconheceu que naquela situação e em todas as outras situações da nossa vida, nós precisamos ouvir a Deus e seguir atentamente as suas orientações. Como está em Tiago, nós precisamos ser ouvintes e praticantes. Ouvintes e praticantes. Então, essa mulher, ela foi extraordinária no seu tempo. E nós fomos chamadas para um tempo como esse também, para sermos influência, para sermos extraordinária. Através da sua vida, Deus pode salvar uma geração inteira. Através da sua vida, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Mas nós precisamos
como a Bíblia diz aqui, a palavra nos ensinou, nós precisamos nos vestir de força e de dignidade. Nós precisamos aprender a transformar, a deixar Deus transformar. Vou colocar melhor assim, né, gente? Que esse é o certo. Vou deixar Deus transformar os meus desafios em força. Eu vou deixar as minhas dores se tornarem dignidade e manifestação da glória de Deus. Então eu e você seremos essa mulher que ri do amanhã, não porque não o conhece, não porque não se sente desafiada, mas porque conhecemos o poder de Deus, porque conhecemos a sua palavra, sabemos que podemos descansar nele, podemos descansar no amor de Deus. E isso fará com que eu e você sejamos dia após dia mais e mais plenas, que alcancemos plenitude e alcancemos aquilo que ninguém mais alcança, lugar alto, o lugar mais alto, a visão mais incrível, o cumprimento de um propósito, aquilo que você ainda não sonha, aquilo que os seus olhos ainda não viram, sabe? É isso mesmo que Deus preparou para você, você ainda não sabe, mas o Senhor preparou coisas extraordinárias para a sua vida. Ainda que você não entenda, Esther também não entendia, mas ela obedeceu, ela se vestiu de força e dignidade. Então, quando veio o cumprimento do propósito, ela pôde olhar para o amanhã, olhar para o futuro e sorrir. E ao invés de tristeza, ao invés de medo, ela se encheu de esperança. E é isso que eu oro por você nessa hora. Em nome de Jesus, que a esperança invada o seu coração nessa hora. A esperança em Deus, a esperança que não é vã, a esperança que não morre, a esperança que ela não é frustrada. Coloque a sua esperança em Deus, independente da circunstância, independente da causa. Invista em orar, invista em conhecer, invista, sabe, em dar continuidade no seu relacionamento com Deus. Não importa onde você caiu, não importa como você esteja agora, simplesmente renda-se para Ele, entregue-se para Ele e diga: Senhor, em Teu nome, eu quero esse vestido chamado força, eu quero esse vestido chamado dignidade. Senhor, que no nome de Jesus, os meus desafios se tornem força e as minhas dores, dignidade, manifestação da glória de Deus. Até lá! Compartilha com mais alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntas crescendo no nome de Jesus.